Sejam bem-vindos ao Memórias de um Assombrado. Hoje eu preciso te fazer uma pergunta simples. Você realmente conhece a casa onde mora? Porque às vezes o problema não é ouvir barulhos, é perceber que o espaço começa a se comportar diferente quando a noite chega. Corredores que parecem maiores, portas que nunca ficam exatamente como você deixou. Sons que não combinam com casa vazia. No vídeo de hoje você vai ouvir 2 relatos de casas que pareciam comuns, até começarem a reagir à presença de quem morava nelas. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava ignorar que havia algo ali. Fica até o final, apague a luz, coloque os fones e vamos entrar nas memórias de um assombrado. Relato 1. Meu nome é Rafael. Tenho 34 anos, e isso aconteceu quando eu tinha 27. Eu morava em Campinas, interior de São Paulo, e estava passando por uma fase complicada. Tinha terminado um relacionamento longo, estava apertado de dinheiro e precisava sair do apartamento onde morava porque o aluguel aumentou demais. Foi quando apareceu uma casa antiga para alugar, num bairro mais afastado, mas ainda dentro da cidade. O valor era muito abaixo do normal. Na época eu achei sorte. Hoje eu sei que era outra coisa. A casa ficava numa rua sem saída, com poucas casas e quase nenhuma movimentação. Não era um lugar abandonado, mas era quieto demais. A imobiliária disse que o dono morava fora do país e queria alugar rápido. A casa era térrea, construção dos anos 70, piso frio antigo, portas de madeira pesada e um corredor longo que ligava os quartos até a cozinha. Quando entrei pela primeira vez, senti um cheiro leve de coisa fechada, mas nada absurdo. O que me chamou a atenção foi que a casa parecia maior por dentro do que por fora. Não sei explicar direito, mas o corredor parecia longo demais. Assinei o contrato e me mudei em menos de uma semana. Nos primeiros dias foi tranquilo. Organizei meus móveis, limpei tudo, deixei as janelas abertas para circular ar. Só que à noite a sensação mudava. A casa parecia mais escura do que deveria. Mesmo com luz acesa, alguns cantos ficavam meio opacos, como se a luz não alcançasse direito. Achei que era só impressão minha. Na primeira semana comecei a ouvir estalos de madeira durante a madrugada. Normal, casa antiga faz barulho, pensei. Só que os estalos não vinham do teto ou das portas. Eles vinham do corredor. Sempre do corredor. Era como se alguém estivesse pisando devagar no piso frio. Não era alto. Era aquele som seco, curto, como quando alguém coloca o peso do corpo no chão com cuidado. Eu levantava, acendia a luz e não tinha nada. Nenhum vento, nenhuma janela aberta. Na segunda semana comecei a perceber outra coisa estranha. Eu fechava as portas dos quartos antes de dormir. Sempre. Mas acordava com pelo menos uma delas entreaberta. No começo achei que podia ser desnível no piso. Testei isso. Deixei a porta quase fechada para ver se ela abria sozinha. Ela não se movia. Mas quando eu fechava totalmente, no dia seguinte estava aberta de novo. Comecei a fotografar antes de dormir para conferir se eu não estava confundindo as coisas. E não estava. Uma noite acordei com a sensação de que tinha alguém parado no corredor. Não ouvi barulho. Não vi nada, mas aquela sensação era tão forte que eu fiquei imóvel na cama por vários minutos. O quarto estava escuro, a porta estava aberta e o corredor parecia mais fundo do que era durante o dia. Eu não levantei. Fiquei olhando até o sono voltar. No dia seguinte eu medi o corredor com uma trena porque comecei a achar que estava ficando paranoico. Ele tinha 6 metros. Normal, mas à noite parecia ter o dobro. Foi nessa fase que comecei a dormir mal. Acordava cansado, irritado, com a sensação de ter sido observado a noite inteira. E isso foi só o começo. Depois daquela fase, comecei a prestar atenção em detalhes que antes eu ignorava. A casa tinha 3 quartos, mas eu só usava um. Um deles eu deixava fechado porque tinha um cheiro estranho que voltava sempre, mesmo depois de limpar. Não era cheiro forte de mofo. Era algo mais seco, como poeira muito antiga. Toda vez que eu abria a janela daquele quarto, a sensação era de que o ar lá dentro
Era mais pesado que no resto da casa. Comecei a evitar entrar ali. No terceiro fim de semana morando lá, aconteceu algo que tirou qualquer dúvida de que não era só coisa da minha cabeça. Eu estava na sala assistindo TV à noite, luz apagada, só a claridade da televisão iluminando o ambiente. O corredor ficava à esquerda da sala. Em determinado momento eu percebi um movimento no canto da visão. Não foi sombra passando rápido. Foi como se algo tivesse se movido devagar, ocupando espaço. Virei o rosto na hora e não tinha nada. O corredor estava vazio. Fiquei parado, tentando entender. Alguns minutos depois aconteceu de novo. Dessa vez eu não virei de imediato. Fiquei olhando de lado, fingindo que não tinha visto. E o movimento aconteceu outra vez. Era como uma parte da escuridão ficando mais densa por alguns segundos e depois voltando ao normal. Levantei, acendi todas as luzes da casa e fui até o corredor. Nada fora do lugar. Mas quando voltei para a sala, percebi que a porta do quarto que eu mantinha fechado estava aberta. Totalmente aberta. Eu tinha certeza absoluta de que ela estava trancada porque naquele dia eu tinha limpado a casa e verificado isso. Fui até lá, fechei de novo e coloquei uma cadeira encostada na porta. Na manhã seguinte, a cadeira estava caída no chão, a porta aberta e a janela fechada como eu tinha deixado. Aquilo começou a mexer comigo de verdade. Eu não queria contar para ninguém porque tinha medo de parecer exagero. Comecei a dormir com a luz do quarto acesa. Só que mesmo assim a sensação não diminuía. Em algumas madrugadas eu acordava com a impressão de que o corredor estava mais comprido do que realmente era. Eu olhava da cama e parecia que o final dele estava mais distante, como se a parede tivesse recuado. Eu piscava algumas vezes e voltava ao normal. Foi quando comecei a perceber um padrão. Sempre depois das 3 da manhã, os sons aumentavam. Pisadas leves, como se alguém caminhasse sem pressa. Às vezes eu escutava algo como um arrastar curto, mas não era móvel, era mais leve. Uma madrugada eu tomei coragem e fiquei sentado na cama esperando. O som começou como sempre, no meio do corredor. Eu levantei devagar e fui andando em direção ao barulho. A cada passo parecia que o som recuava um pouco mais para o fundo. Quando cheguei ao final, perto da cozinha, ele simplesmente parou. A cozinha estava fria demais comparada ao resto da casa. Não tinha janela aberta, não tinha vento, só aquele frio seco. Voltei para o quarto com a sensação de que a casa estava reagindo ao fato de eu estar andando atrás do som. A partir daquele dia, as coisas ficaram mais diretas. Não era mais só a sensação, era a presença. Depois daquela madrugada, eu comecei a anotar tudo. Horário, som, o que eu sentia. Não era medo descontrolado. Era uma tensão constante, como se a casa estivesse sempre esperando alguma coisa. O que mais me incomodava era a mudança de espaço. Durante o dia, tudo parecia normal. O corredor tinha o tamanho certo. Os quartos eram comuns. A cozinha pequena como sempre foi. Mas à noite, principalmente depois das 3, a sensação era de que a casa se reorganizava. Não fisicamente, porque nada mudava de lugar, mas a percepção ficava distorcida. Uma semana depois aconteceu algo que tirou qualquer possibilidade de ser imaginação. Eu estava deitado, quase dormindo, quando ouvi passos claros no corredor. Não eram estalos leves dessa vez. Eram passos definidos, lentos, com intervalo regular. Começaram na metade do corredor e vieram em direção ao meu quarto. Eu fiquei imóvel. O som parou exatamente na porta. A porta estava aberta. Eu conseguia ver o corredor escuro. Não tinha ninguém ali. Mesmo assim, o som continuou. Só que agora parecia dentro do quarto. Não era alto. Era o mesmo peso no chão, só que mais próximo. O piso do meu quarto era diferente. Era de madeira. E eu ouvi o leve rangido característico. Eu senti o colchão afundar levemente na parte inferior da cama, como se alguém tivesse colocado peso ali. Não foi impressão. O corpo afunda quando há pressão. Eu senti. Fiquei sem respirar por alguns segundos. Não havia forma visível. Não havia sombra definida. Mas o peso estava ali. Aos poucos a pressão diminuiu. O colchão voltou ao normal. Os passos voltaram para o corredor e sumiram. Eu não consegui mais dormir naquela noite.
No dia seguinte, fui até a imobiliária perguntar discretamente se alguém tinha morrido na casa. A atendente disse que não tinha informação sobre isso, mas comentou que o último inquilino saiu antes do contrato terminar. Disse que ele alegou problemas pessoais. Nada além disso. Voltei para casa com aquela informação na cabeça. Naquela noite decidi testar algo. Coloquei meu celular gravando o vídeo apontado para o corredor enquanto eu fingia dormir. Deixei a porta aberta como sempre acontecia. Acordei com os passos de novo, mas dessa vez eu não me mexi. Na manhã seguinte assisti ao vídeo. O corredor estava vazio o tempo todo, mas havia algo estranho. Por alguns segundos, perto das 3h20 da manhã, a imagem parecia esticar levemente, como se o fundo do corredor tivesse se afastado. Não era falha comum de câmera. Era como se a perspectiva mudasse por 2 ou 3 segundos e depois voltasse ao normal. Nesse mesmo trecho, o áudio captou claramente os passos, nítidos, regulares. E no momento em que eu senti o colchão afundar, o vídeo mostrou algo ainda mais difícil de ignorar. A ponta da coberta se moveu para baixo, como se tivesse sido pressionada. Não havia ninguém ali. Não havia sombra. Só o tecido cedendo e depois voltando ao lugar. Aquilo foi a confirmação de que a casa não estava vazia como parecia. E o pior era que a presença não parecia agressiva. Parecia constante. Como se já estivesse ali muito antes de eu chegar. Relato 2. Meu nome é Denise, tenho 38 anos, e isso aconteceu há 3 anos, quando eu me mudei para uma casa em Jundiaí. Eu sou arquiteta e sempre tive muito pé no chão. Não acredito fácil em nada que não tenha explicação técnica. A casa que aluguei era geminada, 2 construções grudadas, com entradas separadas. Era um bairro comum, movimentado durante o dia, crianças brincando na rua, vizinhos conversando nas calçadas. Nada isolado, nada afastado. A casa não era antiga, mas também não era nova. Devia ter uns 20 anos de construção. Eu me mudei sozinha depois de um divórcio e queria um lugar prático, perto do trabalho. Nos primeiros dias notei algo que achei estranho, mas não assustador. A rede elétrica da casa parecia instável. As luzes piscavam de vez em quando, principalmente na cozinha. Chamei um eletricista. Ele revisou o quadro, trocou 2 disjuntores e disse que estava tudo certo. Mesmo assim, as oscilações continuavam. Não era apagão. Era como se a intensidade da luz variasse por alguns segundos e depois normalizasse. Só que isso começou a acontecer sempre que eu usava a torneira da cozinha. Toda vez que a água corria, a luz da cozinha diminuía um pouco. Achei que podia ser coincidência, mas comecei a testar. Abria a torneira e observava. A luz realmente oscilava junto. Chamei um encanador dessa vez. Ele disse que a parte hidráulica não tinha nada a ver com a elétrica. Mesmo assim, a coincidência era constante. Algumas semanas depois, outro detalhe chamou minha atenção. A parede da sala, que era branca, começou a apresentar manchas muito leves, quase imperceptíveis. Não eram manchas de infiltração comuns, não eram úmidas. Eram sombras irregulares que apareciam no fim da tarde. Durante a manhã, a parede parecia normal. Mas quando o sol começava a baixar, aquelas marcas surgiam. No começo, pensei que era reflexo das casas vizinhas. Só que um dia fiquei parada observando e percebi que as formas não eram aleatórias. Elas pareciam linhas, como riscos finos, formando algo que não fazia sentido completo, mas também não era totalmente abstrato. Peguei o celular e fotografei. Na foto as marcas quase não apareciam. A olho nu era mais visível. No dia seguinte elas estavam em posição um pouco diferente. Foi nesse momento que parei de tratar aquilo como problema técnico comum. Porque parede não muda de desenho sozinha. Depois que percebi que as marcas na parede mudavam de posição, comecei a acompanhar todos os dias no mesmo horário. Por volta das 5h30 da tarde, quando a luz natural começava a ficar mais fraca, as linhas surgiam de novo. Não eram profundas, não tinham relevo. Eram como sombras finas, levemente mais escuras que o restante da pintura. Peguei uma fita crepe e marquei discretamente 2 pontos de referência na parede para comparar.
No dia seguinte, as linhas não coincidiam exatamente com o mesmo lugar. Era uma mudança pequena, mas real. Aquilo me incomodou mais do que qualquer coisa sobrenatural poderia incomodar, porque eu não conseguia encaixar em nenhuma explicação lógica. Resolvi lixar uma pequena área da pintura para ver se havia algo por baixo. Não havia infiltração, não havia rachadura estrutural. A massa estava intacta. Pintei novamente o trecho lixado e esperei o fim da tarde. As linhas voltaram, inclusive por cima da parte recém-pintada. Foi quando comecei a notar outro detalhe. Toda vez que as marcas apareciam, a televisão da sala emitia um chiado leve, mesmo desligada. Não era som alto, era um ruído baixo, constante, como interferência. Testei tirar da tomada. O chiado continuava por alguns segundos antes de cessar. Comecei a sentir um desconforto crescente dentro da casa no período da tarde. Não era medo, era irritação, como se o ambiente estivesse carregado de algo estático. Meu cabelo ficava levemente arrepiado quando eu passava perto da parede manchada. Um dia, enquanto observava as linhas se formando, percebi que elas estavam criando um padrão mais definido. Não era desenho aleatório. Formavam algo parecido com retângulos sobrepostos, como se fossem contornos. Peguei uma régua e medi a distância entre algumas linhas. Elas tinham proporções muito próximas umas das outras. Não era acaso. Na semana seguinte comecei a ouvir um estalo curto vindo da mesma parede sempre que eu encostava nela no fim da tarde. Não era som de estrutura expandindo por temperatura. Era como um clique seco. Ao mesmo tempo, a luz da sala dava uma leve oscilada, mas apenas por um segundo. Isso começou a acontecer diariamente. Eu já não conseguia ignorar. Conversei com o vizinho da casa geminada, perguntando se ele já tinha tido problema elétrico ou manchas na parede. Ele disse que não. A casa dele era espelhada na planta, então a parede problemática da minha sala era grudada na parede da sala dele. Pedi para ver o lado dele por dentro. A parede estava limpa, sem marca nenhuma. Voltei para minha casa com uma sensação estranha. Não de medo, mas de que algo estava concentrado exatamente naquele ponto estrutural. Naquela noite, por volta das 6 da tarde, as linhas ficaram mais escuras do que o normal. Pela primeira vez conseguia enxergar claramente o formato que estavam construindo. E aquilo não parecia rachadura nem sombra comum. Parecia o contorno de uma porta. Quando percebi que as linhas formavam o contorno de uma porta, eu fiquei parada olhando por vários minutos. Não era impressão. Tinha altura, largura e até algo parecido com moldura desenhada pelas sombras. A parede da sala era totalmente lisa, sem nenhuma indicação de que ali já tivesse existido abertura. Mesmo assim, no fim da tarde, aquele desenho surgia com clareza suficiente para qualquer pessoa notar. Resolvi medir exatamente as dimensões do contorno. Anotei tudo. No dia seguinte, no mesmo horário, as linhas voltaram, mas alguns centímetros deslocadas para a direita. A proporção era a mesma. Era como se aquela porta estivesse lentamente mudando de posição dentro da parede. Aquilo já não parecia mais problema elétrico ou estrutural. Eu comecei a pesquisar a planta original do terreno na prefeitura. Descobri que antes das casas geminadas serem construídas, ali existia uma construção antiga, demolida quase totalmente para dar lugar ao novo projeto. Consegui uma cópia do desenho antigo. Quando sobrepus as medidas da planta antiga com as medidas da minha sala, percebi algo que me gelou por dentro. Exatamente onde as sombras apareciam, antes existia uma porta que dava acesso a um pequeno cômodo interno. Esse cômodo não existia mais no projeto atual. Ele foi removido na reforma que transformou o terreno nas duas casas geminadas. Continuei pesquisando e encontrei um registro antigo de ocorrência policial, ligado ao endereço anterior. Anos atrás, naquela construção antiga, um homem tinha sido encontrado morto dentro desse pequeno cômodo interno. A causa registrada foi asfixia por vazamento de gás. O espaço era fechado, sem janela adequada. Depois do ocorrido, a casa foi vendida e mais tarde demolida parcialmente. A parede onde eu via as marcas era segundo a planta antiga, exatamente onde ficava a entrada desse cômodo.
Na tarde seguinte, quando as sombras começaram a surgir, eu encostei a mão bem no centro do contorno. A superfície estava fria, diferente do restante da parede. Não gelada, mas claramente mais fria. A luz da sala oscilou com mais intensidade do que antes. A televisão desligada fez um ruído mais alto, como interferência forte, e parou. As linhas ficaram tão escuras naquele dia que parecia realmente haver profundidade ali. Por alguns segundos tive a sensação de que, se empurrasse com força, algo poderia ceder. Não empurrei. No dia seguinte, contratei uma equipe para quebrar aquele trecho da parede. Eu precisava ver o que tinha ali. Quando abriram, encontraram apenas alvenaria comum, mas com uma diferença clara de material em formato retangular, exatamente do tamanho da antiga porta. Era como se tivessem fechado a abertura usando blocos diferentes do restante da construção. Não havia nada dentro além de concreto e tijolo. Mesmo assim, depois que a parede foi completamente reconstruída com material uniforme, as manchas nunca mais apareceram. A oscilação elétrica parou. O chiado da televisão nunca mais aconteceu. Continuei morando ali por mais alguns meses, sem nenhum outro evento estranho. A casa voltou a ser só uma casa. Mas eu sei o que vi durante aquelas tardes. E sei que, por algum motivo, aquela antiga porta insistia em reaparecer. Obrigada por ficar comigo até o fim. Se alguma parte desses relatos te deu aquela sensação estranha, comenta aqui embaixo o que mais te marcou. Eu quero saber qual das duas histórias mexeu mais com você. Se você já viveu algo parecido dentro da sua própria casa, pode compartilhar também. E se gosta de relatos assim, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos. Aqui sempre tem histórias que fazem a gente olhar para os próprios corredores de um jeito diferente. Nos vemos no próximo vídeo.